Luciane, deixa eu fazer uma pergunta. A imagem nacional do Ciro Gomes, de alguma maneira, é de um homem progressista, de esquerda, centro-esquerda, apesar de todos conhecerem a origem dele na direita e os vínculos históricos dele com o PSDB. Essa também é a percepção que você tem dele e dos irmãos? Ele é um homem progressista? Breno, não acho. Eu acho o Ciro a pessoa que diz a coisa certa no lugar onde ele acredita que está. Eu acho que ele fala muito para a plateia, entende? Claro que eu não vou dizer que ele é um conservador clássico. Não, não vou dizer isso. Mas eu também não vou dizer que ele é uma pessoa que ele não tem. A cada plateia, ele tem um desabrochar de fala. Isso é fato. Então, assim, essa coisa de ser muito eloquente e ter aquela sensação de que fala de tudo, que se você for atrás de coisas que ele diz, você vai atrás, é mentira. É só você não se confiar muito nos arrobos retóricos e você vai atrás. E já várias vezes ele mentiu e mente assim, descaradamente. Ele diz, simplesmente vem o que vem na cabeça e faz disso como se isso daí fosse um valor da política. Né? Então, assim, não acho. Então, eu tenho dúvidas. Uma vez eu lembro que, quando eu ainda no movimento estudantil, me perguntaram. Ele era governador do estado, que ele nem terminou o mandato, diga-se de passagem. Ele foi ser do Itamar, ele foi ser o ministro da Fazenda do Itamar, como também não terminou a prefeitura, porque ele foi candidato ao governo, ele ficou só 1 ano e meio, aí saiu para ser candidato ao governo, também não terminou. Mas, enfim, o que eu acho, me perguntaram isso lá na juventude, e perguntaram, o Ciro é de mais ou menos o que você me falou, o Ciro é de direita ou de esquerda? Naquele momento, qual foi a minha resposta? Eu lembro como se fosse hoje, que eu tenho esse recorte de jornal, eu disse assim, eu acho que nem ele sabe. Eu disse isso. Hoje eu lhe diria que eu acho que ele tem ideias progressistas, mas não acho que ele é um cara progressista, porque, para mim, as pessoas que estão na linha da conveniência da política, no sentido de que falam o que a plateia quer ouvir, eu não considero que sejam progressistas. Eu acho que é muito mais sério, é muito mais valoroso quem sustenta suas opiniões e o que pensa, independente onde os ventos levam, sabe? Porque essa coisa dos fins justificarem os meus, a gente viu lá atrás já que não deu certo, né? Nós que somos... Eu, pelo menos, eu sou anti-stalinista, então, assim, eu tenho questionamentos vários sobre isso, embora não estou dizendo que a política tenha aquela... Nós temos que aliar a política com a linha de nós somos ingênuos puribestas, não, também não é isso, mas, ao mesmo tempo, eu penso que a gente tem que ter um certo eixo de... Por que o Ciro, por exemplo, elogiava o Lula quando era ministro e agora detona o Lula sobre coisas que o Lula fez lá atrás? Por que ele, de forma covarde, ele atacou os filhos do presidente Lula quando o Lula estava preso e não podia se defender? Então, eu vou dizer que eu fiquei revoltada com isso. Por que o Cid... sim, o Cid deixa de ser, para mim, esta pessoa que eu tinha muito apreço e tal. No dia que eu fui apresentar a candidatura do Elmano, em 2012, com o Rui Falcão, fomos visitar o Cid, eu, o Guimarães, o Rui Falcão, fomos visitar o Cid para levar o nome que tinha saído da convenção partidária, que era o Elmano. Você sabe que o Cid queria que fosse o Camilo o candidato a prefeito em 2012. 2012, já. E eu digo, não, mas a gente que está no governo, nós que vamos indicar o candidato. Aí nós vamos apresentar o nome para o Cid. E eu ouvi do Cid o que eu nunca tinha ouvido. E eu fiquei muito chocada. E chocada, assim, foi muito revelador para mim. Ele disse assim, prefeita Luiziane, olhe, nós temos um líder. E nós não contrariamos ele. Nós temos um líder, a nossa luz, o nosso farol é o Ciro Gomes. E ele a gente não desagrada. Então, ali, para mim, eu vi outro Cid, eu vi outra coisa que eu ainda não tinha visto. Então, aí ali eu desisti, porque eu digo, não, então é o Ciro que vai indicar o candidato a prefeito. E assim foi. Como foi o candidato a prefeito agora, o Sarto, é ligado ao Ciro. O outro, o anterior, era ligado ao Ciro. E eu acho que o candidato que vai sair do PDT vai ser um candidato
ligada ao Ciro, até porque aí você me perguntou da história aquilo que os mexicanos chamam de dedaço. O Ciro vai dizer, é você. Não, dizer a você e dizer, você tem que fazer minha campanha porque eu preciso ganhar no Ceará. Claro. É mais grave. Aí respondo a sua pergunta dizendo, e cadê o palanque do presidente Lula? Quem vai fazer? Por isso que agora teve uma reunião do diretório estadual, nós fizemos uma resolução que queremos, se o Camilo for o candidato ao Senado, que ninguém está obstacularizando ele ser o candidato ao Senado, ele tem o direito, etc. e tal, mas tem que ser o senador do Lula.